Lá na igreja do Jardim Colorado e na igreja do Jardim Grimaldi, onde eu participei durante muitos anos, logo me colocaram como professor da escola sabatina, né? E professor, ele tem sempre, assim como os outros demais profissionais, as suas manias, né? E uma das manias de um professor, que tem a ver com a sua prática, é sempre fazer um teste, né? É aplicar uma prova, testar os seus alunos daquilo que foi apresentado, né? Uma outra mania do professor é sempre dar, depois de um dia ou de uma aula de novos aprendizados, o professor ele sempre passa o que para ser feito depois da aula? Tarefa de casa, não é? Sempre tem alguma tarefa para fazer. Uma outra mania do professor é, além de dar tarefa, além de aplicar testes, antes dos testes ele dá uma lembradinha com a turma, não é? A isso nós chamamos revisão, né? E é isso que eu queria fazer com os irmãos agora. Qual foi a grande lição de sábado que nós aprendemos? A definição bíblica daquilo que Deus pensa ser o verdadeiro amor. E a síntese do verdadeiro amor é dedicarmos-nos pelo bem-estar, a satisfação, né, o prazer dos outros. É isso que a Bíblia ensina, do Gênesis ao Apocalipse. É isso que Jesus veio ensinar. Nós vimos ontem que, além de numa família cristã, o verdadeiro amor ser necessário, ou precisar estar presente, nós vimos ontem que a estrutura de um lar feliz começa por um casal bem estruturado, né? Bem arranjado, bem estabelecido. E para se estabelecer bem um casal, é preciso fazer uma escolha acertada, né? Correta, direcionada por Deus. Muitos dos casamentos que hoje vão se desfazendo têm a sua raiz lá no namoro. Não faz muito tempo, um amigo meu, ele comentou comigo o desabafo de um rapaz que, casado e infeliz, explicava para ele o que acontecia na casa dele. E aí o meu amigo perguntou para ele assim: mas essa postura de sua esposa já acontecia antes? No namoro já era assim também? E aí o rapaz falou: sim. Os sinais, muitos dos sinais já são dados no namoro, né? No momento em que a gente está conhecendo, é para isso que serve o namoro, né? E aí depois só potencializa. E aí, se não resolve no namoro, aí depois fica mais difícil, né? Então, uma família feliz precisa já desde o namoro estar bem estruturada, né? E para isso acontecer, entra em ação, né, o tema de hoje. Como que os nossos jovens vão estar preparados para namorar de uma maneira correta, analisar o caráter da pessoa, né? Como que vai ser isso? Como que isso pode se dar? Os irmãos lembram do tema proposto para hoje? Lembram? Como enriquecer a personalidade. Já faz alguns anos, tem, acredito, mais de 20 anos, que apareceu um personagem bem famoso do futebol na TV, gritando energicamente: vocês vão ter que me engolir. Lembram? Eu não sei mais se os irmãos conhecem, mas eu conheço pessoas
que na prática assumem a mesma postura que esse personagem tão famoso, né? Vocês já conheceram alguém que diz assim: ah, mas eu sou assim? Já conheceram? A mensagem hoje, dessa noite, de Deus para nós, é para essas pessoas que são assim. O que você está querendo dizer, Adolfo? Eu estou querendo dizer que nós precisamos do que está escrito, e aí não vou falar logo de cara, a gente vai ler. Nós precisamos do que está escrito em Romanos, lá no capítulo 12. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias, Romanos capítulo 12. Abre aí comigo, nós vamos ler juntos. O que uma família precisa para bem estruturada estar, para feliz estar. Romanos capítulo 12 explica para a gente. Aí no Novo Testamento, um pouquinho antes de Coríntios, depois dos Evangelhos, tá bom? Romanos, o capítulo é o capítulo 12. Em negrito está o título, né, dos primeiros versos do capítulo. O que está escrito aí na sua Bíblia? A nova vida, em negrito, né? Vamos ler junto? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim as Escrituras Sagradas: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A primeira certeza que eu queria compartilhar com os irmãos e que o apóstolo Paulo garante para nós: é possível experimentar a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é experimentável e totalmente possível em nossas vidas. Amém? Em nossas famílias. Amém? Ou seja, é possível experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável em nossos lares. Mas se vocês notaram bem na leitura, para se experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso antes fazer alguma coisa. Ou é preciso antes viver alguma coisa. O que, Adolfo? O primeiro verso que nós lemos diz que há necessidade da apresentação de um sacrifício vivo. Quando a gente pensa em sacrifício, biblicamente falando, nós estamos pensando e falando em quê? Né? Quando fala-se sacrifício, você lembra, falando no contexto da Bíblia, sacrifício é o quê? É morte, não é? Lembra do Antigo Testamento, o santuário, quando se oferecia sacrifício, estava fazendo o quê? Estava matando ali um animal, não é? Sacrifício, então, biblicamente falando, lembra morte. Só que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre a necessidade de um sacrifício vivo. E aí eu fico pensando, mas como assim? Se sacrifício é sinônimo, biblicamente falando, de morte, como pode haver um sacrifício vivo? As palavras anteriores, elas explicam e diz que há a necessidade de uma abnegação. O verso, os irmãos estão olhando para a tela, ele está colado ali para a gente. Ó, beleza. Olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, olha, há a necessidade de entregar a vida, a direção de um ser que não é você.
Quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, eu estava num momento da minha jornada espiritual em que eu ou firmava na igreja ou eu saía de vez. Eu não estava muito mais gostando de estar presente nos cultos, não estudava nada. Ir para a igreja já era um ritual semanal. Meu irmão, a mesma coisa. E ele dizia para minha mãe o seguinte: eu não vejo a hora de fazer 18 anos. E quando os pais ouvem isso, né? O que será que está aí subentendido? Né? Por que ele desejava tanto fazer 18 anos? Por que nós estávamos cambaleando na fé naquele período da adolescência? Porque era o momento em que nós desejávamos avidamente coordenar ou tomar as rédeas, não é? Da nossa própria vida. Era esse o meu desejo, era esse o desejo dele. Caminhos diferentes foram percorridos. Eu ouvia os irmãos comentarem todo sábado na classe da escola sabatina. E eu achava bonito aqueles comentários tão bem elaborados, né? Irmãos de uma fala bem articulada, e falavam coisas que até às vezes nos emocionavam. Era assim também nas pregações. E eu, vendo aquilo tudo na igreja, eu pensava e desejava ser um dia um pregador, né? Um professor também. E aí, nesse momento em que eu desejava essas coisas, eu entendi que se eu não estudasse, eu não ia conseguir comentar. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a estudar a lição da escola sabatina. Aos 19 anos eu li o Eventos Finais, o livro da Ellen White, né? Firmei na igreja e pela indicação do pastor de então, fui nomeado ancião jovem lá da igreja do Jardim Grimaldi, né? Que era a igreja que eu frequentava. Aos 19 anos, irmãos. E nessa mesma idade eu já era professor numa classe dos adultos na escola sabatina, né? O meu irmão, diferentemente, como disse, ele começou a fazer alguns amigos, logo saiu da igreja e até hoje não voltou, né? Eu comentei com os irmãos sábado, tem problema com drogas e é aquela coisa toda, né? Queridos, por que eu estou contando tudo isso? Naquele momento, aos 19, eu percebi que a vontade de Deus, na maioria das vezes, naquele período, era contrária à minha. Desde os 19 até hoje, eu tenho percebido na minha experiência que muitas vezes eu ainda tenho uma vontade contrária à de Deus. E quando sigo por o caminho dessa vontade particular, sabe qual é o resultado? Sofrimento. Potencializado, né? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque há uma medida de sofrimento necessária. É preciso sofrer para se tornar um cristão verdadeiro, sabia? É necessário. Está escrito no Testemunho Seletos, volume 1, na página 474, que Deus ele nos aperfeiçoa no fogo da provação. Então é necessário sofrer um pouco para se tornar um cristão melhor, né? Só que quando nós seguimos as nossas próprias escolhas, o sofrimento ele é potencializado. E aí já não é um sofrimento necessário, mas algo causado por nós. Ao longo da minha jornada, né, como estou dizendo, eu tenho percebido isso, que a vontade nossa, muitas vezes, é contrária de Deus. E por isso Paulo está escrevendo aí, é preciso um sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo?
é você não mais escolher, mas Deus escolher por você. Queridos, como é difícil para um coração não santificado entregar a sua vontade a Deus. É ou não é assim, irmãos? Por isso, vida cristã é abnegação. E é disso que mais as famílias hoje precisam. Sabe por que há tanta crise nos casamentos? E nós, muito provavelmente, os irmãos conheçam um casal que esteja em crise. Sabe por que há tanta crise? Porque falta abnegação. É o desejo de um que deve prevalecer, e sempre a nossa vontade tem que acontecer, e aí as coisas não vão tão bem. É assim entre os irmãos, né? As crianças brigam o tempo todo, até os jovens um pouquinho mais crescidos também, não é? É o eu presente ali o tempo todo, falta a abnegação. Paulo, ele escrevendo, ele fala no verso seguinte, ele diz assim, no verso 2, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? E aí no verso 2 está escrito assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas, é preciso antes apresentar o eu a Deus, sujeitarmos para que Ele escolha por nós, e depois, para que isso de fato aconteça, é preciso, como diz o verso 2, uma renovação da nossa mente. É preciso enriquecer a personalidade, se desenvolver, né? Melhorar a cada dia. Como, Adolfo? E aí eu vou dar agora algumas dicas para os irmãos. O título desse sermão, ele é baseado num capítulo do Espírito de Profecia. O que é o Espírito de Profecia, né? É a mensagem profética de Deus para os últimos dias, conforme nós encontramos e entendemos ser os livros escritos por Ellen White, né? A profetisa de Deus para os últimos dias. Ela escreveu um livro, que é o que eu trouxe essa noite, o Parábolas de Jesus. E esse título, Como Enriquecer a Personalidade, é o título de um dos capítulos do livro. Quantos aqui conheciam? Né? Só para eu ver as mãos. Né? São poucos, então para muita gente vai ser novidade. Né? Nesse capítulo, Ellen White ensina, inspirada por Deus, como nós podemos nos tornar pessoas melhores. E eu pergunto, irmãos, nossas famílias precisam de pessoas melhores? A família do Adolfo precisa de um Adolfo melhor a cada dia, né? Sua família precisa de você melhor a cada dia? Precisa? Sim. Mas a síndrome do Zagalo, né, parece perseguir as nossas famílias, e parece que as pessoas vão ter que nos engolir da maneira como a gente é, e a gente não quer mudar. E isso é expresso no nosso comportamento, que se repete todo dia, da mesma maneira. E os outros têm que aceitar, porque nós somos assim. Mas, queridos, Deus não deseja que você continue assim. Amém? Para a felicidade da sua família, é preciso que o seu irmão seja uma nova pessoa. Amém? É preciso que a sua irmã seja uma pessoa renovada. Amém? Seu pai seja cada vez mais renovado por Deus, sua mãe, seu cônjuge, tudo isso é necessário. Mas, querido, grandes maravilhas podem acontecer em sua família quando você for uma pessoa diferente, for uma pessoa melhor, for um verdadeiro sacrifício vivo apresentado, ser uma pessoa de mente renovada. Todos nós precisamos, irmãos, todos nós.
Deus nos concedeu talentos, a respeito dos quais Ele pedirá contas. E é esses talentos que podem ser melhorados, sobre os quais eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos. Os irmãos lembram que no sábado eu comentei sobre o verdadeiro objetivo da vida? Lembram? Lembram ainda qual é? Está no mesmo capítulo, Parábolas de Jesus, a página é a página 326. Aqui está escrito que o verdadeiro objetivo da vida, ensinado pelo Senhor, é servir. O verdadeiro objetivo da vida é servir. Lembram que eu li um texto sobre a felicidade verdadeira, no Testemunho Seletos, volume 1, lembram? E o texto dizia assim, né? Não procure a felicidade, lembram? Porque ninguém a encontra enquanto procura. Lembram qual era a frase seguinte? A frase seguinte dizia assim: cumpra o seu dever. Irmãos, qual é o dever de um cristão? É cuidar dos talentos que Deus nos deu e que eu vou compartilhar com vocês agora. Adolfo, quais são os talentos que Deus nos deu, sobre os quais Ele pedirá conta e que nós precisamos desenvolver para melhor abençoar as nossas famílias? Deixa eu ler uma frase para os irmãos aqui. Página 329. Ninguém que não esteja, página 329, de qual livro mesmo? Parábolas de Jesus. Professor dá também lição de casa. Então, o que os irmãos vão fazer essa semana? Ler o Parábolas de Jesus, capítulo Como enriquecer a personalidade, página 329, está escrito aqui, olha: ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Ninguém que não esteja diariamente crescendo em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quão mais útil você está hoje em relação ao dia de ontem? Pergunta interessante, é ou não é? Quão mais útil você está hoje? O quão mais capaz de ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor você está hoje? Adolfo, como eu adquiro essa capacidade de melhorar? Já vou compartilhar com os irmãos. Mas antes, deixa eu compartilhar alguns desses talentos que Deus nos deu. Deus nos conferiu faculdades mentais. E é essa frase que é sobre isso que eu gostaria de ler uma frase para os irmãos, né? Para ser um pai, uma mãe, um filho melhor, eu preciso de faculdades mentais desenvolvidas. Por quê? Olha o que está escrito aqui. É a página 333. Deus requer o cultivo das faculdades mentais. É seu desígnio que seus servos possuam mais inteligência e mais claro discernimento do que os mundanos. E se desagrada dos que são muito indolentes. Sabe o que é um indolente? É um preguiçoso, para se tornarem obreiros eficientes e bem preparados. Em outras palavras, está escrito aqui: Deus deseja que nós, os cristãos, que vêm à igreja, que estudam a palavra, sejam mais inteligentes que os mundanos, que os que não estudam a palavra, que os que não professam a fé cristã. Ele deseja. E se nós formos preguiçosos com relação a isso, nós desagradamos a Ele. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você estudasse 10 horas por dia, 10 horas ali na mesa, nos livros, né? 10 horas por dia, ao longo de toda a sua vida, quanto você acha que sobraria de neurônios quando você morresse? Estudando 10 horas por dia. Quanto você acha que sobra?
né? Adolfo, a gente tem quanto? Eu nem sei quanto a gente tem. Aproximadamente 100 bilhões. 100 bilhões de neurônios, né? Aproximadamente. Quantos você acha que sobraria? Estudando com essa carga todo dia, parando só para comer e dormir, né? Que é o que dá para fazer com 10 horas, não é? Daria para sobrar espaço na memória? O que os irmãos acham? Será que sobra? Neurocientificamente falando, se nós estudássemos 10 horas por dia ao longo de toda a nossa vida, nós teríamos esgotado 1/4 de nossa capacidade de armazenamento. 1/4, 25%. Ou seja, 75% ainda sobraria de nossa capacidade de armazenamento. Podemos ou não podemos muitas coisas em termos intelectuais. Quanto mais desenvolvido você está. Quantos livros você já leu esse ano? Né? O que você tem estudado, aprendido para se tornar uma pessoa melhor? Adolfo, isso é importante. Deus está preocupado com isso. Querido, eu afirmo para você, se você conhecer mais até o final do ano sobre administração financeira, se você se dedicar ao estudo da fisiologia humana até o final do ano, se você se dedicar em estudar um pouquinho que seja de comportamento humano, psicologia, sabe como você vai estar no final do ano? Ou de história também, história da filosofia, por exemplo, ou história geral. Sabe como você vai estar no final do ano, estudando um pouquinho disso durante a semana até lá? Você estará compreendendo melhor a vida e as pessoas que estão ao seu redor. E você vai conseguir detectar mais facilmente o porquê a pessoa está agindo daquela forma, o porquê os seus rendimentos estão daquela maneira, o porquê o seu corpo está reagindo de determinada forma. Você vai compreender melhor a vida. E, queridos, quem compreende melhor a vida se coloca ou não de uma maneira mais apropriada diante dela. Sim, e por que estamos negligenciando o estudo? A cada 4 brasileiros, 1 entende aquilo que lê. 1. Pouco ou muito, irmãos? Não é? Cada vez pior, cada vez mais cedo. Eu tenho uma revista em casa que na capa está escrito assim: um chinês de 10 anos sabe o mesmo que um brasileiro de 15. Olha quanto tempo estamos atrasados. Um chinês de 10 sabe o mesmo que um brasileiro de 15. Adolfo, por que você está dizendo tudo isso? O que isso tem a ver com a família? Querido, quanto mais conhecimento você tiver, melhor preparado para a vida você estará. E uma pessoa mais agradável haverá em sua casa, se você for mais inteligente. Deus deseja isso. Então, querido, vamos ler, não é? Vamos aprender do corpo humano, do comportamento humano, finanças, não é? Vamos nos colocar melhor para a vida. Deus espera isso. Nossos vizinhos serão influenciados por isso. Amém? Deus nos conferiu o talento das faculdades mentais, que devem ser cultivadas. Deus lhe pergunta hoje, você está cultivando? Sua família precisa disso. O que mais, Adolfo? Deus nos deu o talento da influência, ou o dom da influência. E olha que frase interessante está aqui no Parábolas de Jesus. Toda alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Amém? Ou pode estar pesada e fria, com as nuvens do descontentamento e do egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, querido, ouça isso, pela atmosfera que nos envolve,
Toda pessoa com quem nos comunicamos, está escrito ali, é conscientemente ou inconscientemente afetada. É consciente ou inconscientemente afetada. Adolfo, o que ela está dizendo em outras palavras? Ela está dizendo que você tem um campo de influência. Vocês já conheceram alguém que só de chegar já surgem murmúrios, né? Assim, do tipo, né? Vixe, lá vem fulano. Já conheceram alguém assim? Essa pessoa é carregada de uma atmosfera. Quando ela chega, todo mundo já, né, murmura. Eu, quando jogava vôlei, tinha um colega que no time que ele fosse jogar, ganhava. Se ele estivesse no meu time estava ganhando. Se ele passasse para o outro lado da rede, o outro time começava a ganhar. E aí vocês devem estar pensando, Adolfo, ele era bom, hein? Era, ele jogava muito bem, era um dos melhores. Só que sabe qual era o diferencial dele? Onde ele chegava, ele motivava, ele animava. Não tinha bola perdida. E aí fica fácil ou não fica ganhar? Fica. Era um líder animador. Pergunto, como é a sua postura em sua casa? Quando você chega, tem murmúrio ou tem abraços, né? Quando você chega. Querido, todos nós, os irmãos riem, né? Todo mundo lembra de alguém nessa hora, né? Queridos, todos nós temos um campo de influência. Ellen White diz, a nossa influência é como uma pedra lançada num lago. E queridos, quando nós lançamos uma pedra no lago, as ondas que surgem, elas convergem para o centro, é assim? É justamente o contrário, não é? Quando lançamos uma pedra na água, as ondas que se formam, elas vão expandindo, não é? Assim é a nossa influência. Queridos, as pessoas ao seu redor têm sido motivadas ou estão cada vez mais desesperançosas? Deixa eu compartilhar uma coisa que me veio agora na mente. É um comentário que eu sempre gosto de fazer e veio agora, eu preciso fazer com os irmãos. Vocês já conheceram alguém que fala assim? Mas eu sou realista. Já conheceram? Eu sou realista. Cuidado, viu, com esses. Cuidado. Por que, Adolfo? Cuidado. Tem muito realista aí que, na verdade, é pessimista e esconde atrás do seu pessimismo o que ele chama de realidade. E muitos desses falam, casamento é difícil. A realidade, eu sou realista, né? Casamento é difícil. E aí o jovem está ouvindo, eu quero essa coisa não. Né? É difícil, estou fora. Né? Irmãos, é difícil porque nós complicamos. Pode ser muito mais leve, pode ser muito mais agradável, né? Se nós formos mais agradáveis. Então Deus, ele nos conferiu influência, Deus nos conferiu faculdades mentais. Foi só isso, Adolfo, que Deus nos concedeu? Não. Posso compartilhar com os irmãos mais uma frase? Posso? Olha o que está escrito aqui um pouco mais à frente. De nenhum talento que nos concedeu, Deus requererá a mais estrita conta do que este. Queridos, o que é algo estrito? O que você entende por essa palavra, mais ou menos no contexto, né? Exato, beleza? De nenhum talento Deus pedirá a mais exata conta do que este. Qual, Adolfo? Tempo, está escrito ali. Olha a frase que aparece na página seguinte. Todo momento está carregado de consequências eternas. Pergunto, quanto dura um momento? Só nessa minha pausa já passaram uns 4, né? Só na minha pausa. Um segundo é um momento, irmãos. Está escrito ali, todo momento está carregado de consequências eternas. Ou seja, pesará para a eternidade. Deus lhe pergunta hoje, o que estás fazendo do seu tempo?
No lugar de estar jogando videogame lá sozinho, poderia o jovem estar ajudando, né, os pais em alguma tarefa, se sua ajuda nesse momento é necessário e não é, portanto, um horário de lazer, não é? Mas como é estendido esse horário de lazer, é ou não é, irmãos? Eu lembro quando eu e meu irmão tínhamos videogame, o horário de lazer parece que não acabava nunca, né? A gente não parava. Ou seja, irmãos, o que estamos fazendo no nosso tempo? O tempo é precioso. Tem gente que diz por aí que tempo é dinheiro, né? Aqui para nós, tempo é eternidade, é vida eterna, né? Todo momento está carregado de consequências eternas, né? O que estamos fazendo de nosso tempo? Adolfo, uma pessoa que administra bem o tempo vai ser um melhor membro na família? Sim, ele vai se organizar de modo a atendê-la quando a família precisar. Aquele que não organiza bem o tempo, sabe o que ele faz? Ele não tem atenção para a família, não é? E, queridos, isso acontece muito recorrentemente? Ou é só às vezes mesmo? Né? Irmãos, quando eu entrei nesse trabalho, sabe quanto tempo eu fiquei sem ver um amigo que eu tenho como um irmão? Se eu tenho como irmão, é uma pessoa importante, não é? Foi eu entrar no trabalho, a gente se viu depois de 2 meses. A gente perde ou não perde tempo, queridos? Perde muito. Deus nos conferiu só isso, Adolfo? Para ter a personalidade desenvolvida e ser uma pessoa melhor, eu preciso aprender alguma coisa a mais? Sim. Deixa eu ler uma frase para você, olha o que está escrito, mesmo capítulo, Como Enriquecer a Personalidade, página 347, está escrito assim: transgressão da lei física, querido, ouça isso, transgressão da lei física é transgressão da lei moral, pois Deus tanto é autor de uma como de outra. Captaram? Né? Transgredir a lei física é transgredir a lei moral também. Adolfo, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que um glutão tem um defeito de caráter. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que pelo consumo de carne, os antediluvianos estavam ficando cada vez mais violentos por consumir carne. E a carne que eles consumiam era muito melhor que a nossa hoje, né? E eles eram muito mais inteligentes do que nós hoje, e muito mais fortes, né? Queridos, se eles estavam recebendo um efeito contrário à sua saúde naquele tempo, imagina nós hoje, com esse consumo dessa carne toda doente, não é? O leite, então, né, que é um veneno branco, né? Só não assusta porque é branco, né? Mas é veneno, não é? Eu não sabia, mas um dos maiores causadores da osteoporose nas mulheres é o leite. Pergunta para qualquer vegano, para você ver, ou para um médico naturalista. Se é ou não é assim. Adolfo, mas por que vende tanto e na TV aparece dizendo que é fonte de cálcio? Vão deixar os naturalistas quebrarem uma empresa tão grande, uma indústria tão grande? Então por que será que na TV aparece que é fonte de cálcio? Captou? Transgressão da lei física é transgressão da lei moral. Como anda a sua alimentação? Você anda fazendo exercício físico? Adolfo, todo domingo eu ando aqui no Parque Dom João Nery, né? Tem um parque aqui perto, não tem? Ali perto do Açaí, não é? Não tem uma área verde ali? Todo domingo eu ando, Adolfo, no Parque Dom João Nery. Todo domingo, irmão. Só. Né? Não vai resolver muita coisa não, né? Exercício é coisa diária, temos que fazer todos os dias. Adolfo,
O que isso tem a ver com a minha personalidade? Irmãos, quem pratica exercícios regularmente, geralmente é uma pessoa mais disciplinada em tudo ou não? Sim, não é? Quem pratica exercícios diariamente tem até o aumento da produção ou renovação neuronal dos neurônios. Ou seja, quem pratica exercícios regularmente acaba ficando mais inteligente. Olha como o corpo está ligado com a mente. Percebe? Adolfo, por que você está dizendo tudo isso? Irmãos, meu tempo está acabando. Eu estou dizendo tudo isso porque a sua família precisa de uma pessoa melhor. E você pode ser melhor a cada dia. Se você ouvir a voz de Deus nessa noite e atender a todos os conselhos que Ele está dando. A sua família precisa de uma pessoa melhor. Hoje eu não trouxe o livro, mas no Fundamentos do Lar Cristão, na página 20, está escrito assim: o mundo precisa mais de homens bons, que sejam uma bênção em seus lares, do que de homens com grandes capacidades intelectuais. Ó, importante isso ou não? Se você puder ser bom em seu lar e ser inteligente também, melhor ainda, não é? Ó, melhor ainda. É esse o plano de Deus para você. Amém? É esse o plano de Deus para sua família. Posso ler só mais uma frase? Posso? E com essa nós vamos já encerrar. Página 336. Olha só. Assim, as ações repetidas formam hábitos. Os hábitos formam o caráter. E pelo caráter é decidido o nosso destino para este tempo e para a eternidade. Querido irmão, querida irmã, Jesus deseja um pai melhor em sua casa, amém? Jesus deseja uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão mais agradável, e nós todos podemos ser assim, amém? Esses nossos familiares podem ser muito amplamente abençoados por nós, se nós nos tornarmos pessoas melhores e seguirmos todos esses conselhos. Quer você ter uma personalidade enriquecida, né? Quer você, a partir de hoje, abençoar mais a sua família e ser uma influência positiva na sociedade? Se é esse o seu desejo, né? Nós vamos ter mensagem, vamos? Se é esse o seu desejo, ao ouvir essa mensagem especial, você se colocará em pé para juntos, ao final dela, entregarmos a nossa vida, o nosso corpo, como um sacrifício vivo a Deus e rogar a Ele uma renovação completa de nossa mente. Amém? Essa música, ela fala que quando Jesus te chama e tu não vens. Ontem eu vi uma palavra que disse assim, que hoje é o melhor dia, não deixar para amanhã. Então, quando Jesus te chama e tu não vens, que hoje a gente possa vir para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus.
Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus te convida para você escolher Ele hoje, não amanhã, mas hoje. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e abrigo podes encontrar. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. E quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Amém. Você pode estar pensando agora, bom, Adolfo, eu quero sim ser uma pessoa melhor, mas de onde vai vir, né, ou a força ou a capacitação para eu conseguir? Esse é o tema de amanhã. Então, não falte. Para enriquecer a personalidade, é preciso de uma atuação especial em sua vida, né? E é esse o tema. Então, não falte amanhã para juntos meditarmos e aprendermos mais essa lição. Amém? Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia no qual o Senhor cuidou de nós. Te agradecemos por essas lições tão especiais e por nos ensinar que nós podemos ser cada vez melhor ao cuidarmos desses talentos que o Senhor nos deu. Torna-nos, ó Pai, cônjuges melhores, filhos melhores, pais melhores. É o que nós lhe pedimos. Por Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.